Fritinhos e fritinhas, o Pipocando vai começar. Manda todo mundo ficar quieto aí, bota ordem na sua casa, porque é óbvio que o que eu e o Boco falamos é muito mais importante do que a sua mãe mandando você tomar banho. O Pipocando é uma criação muito querida aqui por mim e pelo Rolandinho. É praticamente o nosso filho, né, Rolandinho? Não é? É um filho meio rebelde, eu diria, mas... Não é? Aí. É. Mas não podemos dizer o mesmo de alguns diretores por aí que detestam algumas de suas crias. Hoje você vai conhecer aqui histórias tristes de 6 filmes odiados pelos próprios diretores. E olha que alguns nomes da lista não são fracos, galera. Tem filme bom em que os diretores não gostaram muito, que eles são exigentes. Mas não é nada normal você produzir algum projeto, alguma coisa, e não gostar. Porque artista é exigente, cara. Você vai conversar, por exemplo, vou dar um exemplo, o David Bowie. Falou, você gostou do último dele? Ele falou, não, bom mesmo era o John Lennon, entendeu? Aí você vai lá com o John Lennon, o que você acha? Não, bom mesmo. É o David Bowie. Era o David Bowie. E quem diria até o Michael Bay consegue admitir que de vez em quando ele erra. De vez em quando. Não. A gente já sabia, mas ouvir do cara dá um toque assim mais... humildade, né? Acho que é humildade a palavra. Depois do sucesso do primeiro Transformers, o Bay foi todo pimpão fazer o segundo. Ele só não esperava, Rolandinho, que a greve dos roteiristas que rolou lá em Hollywood fosse estourar na mesma época da produção do filme. Coitado. Ele disse em entrevistas que penou pra ajeitar a história, sozinho, que passou meses pra casa. conseguir umas 14 páginas de roteiro. Pecado, tadinho do Michael Bay. Explodiu os roteiros depois. Acabou, Rolandinho, que na pressa ele teve que fazer o filme acontecer de qualquer jeito. E sem uma história muito boa. Aí deu no que deu, né, Rolandinho? E o Michael, ele acha que a história se perdeu, porque foi muito pra um lado místico, meio nada a ver, meio que não combinava com o que ele queria. Não surpreende que o diretor tenha chamado o filme de lixo em algumas entrevistas. A gente também algumas entrevistas, né? Algumas entrevistas a gente chamou o filme dele de lixo. O resultado a gente sabe. O filme foi um dos micos de 2009, apesar de ter ido bem nas bilheterias. Ao menos o Bay, ele soube assumir que perdeu a mão do projeto. Cara, isso é louco, porque ó, filme continuação 2, 3, 4, sempre dá boas bilheterias, independente se o filme é um grande sucesso ou não. Alguns anos depois, ele disse que o quarto filme seria menos bobo que o anterior. Não teria como. Que o Transformers, o lado oculto da Lua. Tá brincando com coisa séria. O lado oculto da Lua é sério. Lá tem... Ou seja, parece que o terceiro filme também não agradou o diretor. Quer dizer, quando ele falou do quarto, ele falou que ia ser melhor do que aquele lá que era o terceiro, entendeu? O terceiro, quando ele foi fazer o quarto, ele falou que ia fazer melhor do que aquele lá que era o terceiro. Quer dizer, não gosta de quase nenhum. Aí o Michael Bay tomou uma bronca do produtor e depois ele veio a público falar que ele não tem que ficar falando mal e se desculpar de nenhum Transformers, deu dinheiro, pagou as contas, casa... Já reclamou já, não, mas já reclamou, casa não em dá mais pra Malibu, voltar. um barco de 160 pés... Reclamou, tá reclamado, não, já era. Sabe o David Fincher, o cara muito foda, na minha opinião, que dirigiu o Clube da Luta, Garota Exemplar, Seven e vários filmes outros muito bons? Então a vida cinematográfica do cara nem sempre foi um mar de rosas. A galera que gosta desse diretor sabe que o Fincher ele tinha uma carreira boa como diretor de clipes, né? Quando ele resolveu se aventurar nos filmes. E logo no primeiro trampo do cara, a coisa foi tão feia que ele quase desistiu da profissão. É meio traumático mesmo essa profissão, Nunca né? desista, gente. Nunca desista. E esse filme, que foi o primeiro da carreira dele, era o terceiro de uma franquia já bem sucedida, que é a Alien. Essa franquia que muita gente adora, que o primeiro filme é um puta clássico, Que o Ridley etc. Scott fez com tanto amor e carinho, falando de um assunto que eu particularmente gosto muito, né, Rolandinho? Você não acredita. Não parecia que ia ter muito erro, então ele foi na fé, aproveitou, já ia começar bem, estreando com 1 milhão de pessoas assistindo, mas... Rolou uma parada aí, galera, que eu não recomendo. O roteiro, ele não tava finalizado quando as filmagens começaram. Pareceu novela da Globo. Isso fez com que ele tivesse que ser reescrito várias vezes, bagunçando toda a produção. Ó, tem alguns estúdios de Hollywood que fazem roteiro, fazem teste de roteiro, fazem as pessoas lerem naquelas salas de vidro, exatamente. Isso. Então o filme só sai depois de ser muito testado. Fora isso, o estúdio interferia no trabalho toda hora e o Fincher teve que dar explicações tanto pra produtor quanto pra executivo e vazou antes da pós-produção. Quer dizer, ele abandonou o barco mesmo. Ó, o trauma, Rolandinho, foi tão grande que quando lançaram um DVD especial da quadrilogia, eu tenho esse DVD, ele foi o único diretor que não quis ter nada a ver com a parada, não tem nenhum nome dele escrito atrás. Porém, existe um tipo de Director's Cut que foi lançado em DVD que tem uma versão mais próxima do que seria a ideia original do Fincher. Lembrando que não é um Director's Cut, é só uma versão que tem a bênção do titio Fincher e dizem que ela é muito mais forte que a versão original, que é considerado por muitos Ralph Mouth. Meia boca. Get that foolish woman back to the infirmary!
Depois do Alien 3, o Fincher ficou muito mais ligeiro e passou a exigir um controle mais completo de cada um de seus filmes, além de ser dono do corte final toda vez, o que garante para diretores que fazem um trabalho um pouco mais autoral, assim, né, um pouco menos manda-chuva, tem que ter moral, fazer bons filmes. Tem acho que ter moral. Tem que botar ordem na casa. Batman e Robin é considerado um dos piores filmes de super-heróis já feitos, e o pobre do Joel Schumacher se arrependeu amargamente de ter feito parte dessa cilada, que tem até o titio Schwarzenegger. A história ela começa lá em Batman Eternamente, que também foi feito pelo Schumacher. Esse aí foi bem nas bilheterias e agradou também, né, os fãs de Batman, enfim, então meio que era óbvio que a Warner ia querer mais. Mas, galera, o Joel sempre viveu uma regra criada por ele mesmo: nunca faça a continuação de algo que deu muito certo e fez sucesso. Não é o que os produtores acham, né? Esse cara é esperto. Tanto que ele já tinha recusado fazer uma parte 2 de Garotos Perdidos, do primeiro ano do Resto das Nossas Vidas e do Dia de Fúria. Ele já tinha falado não pra esses filmes, então sei o que, mais realmente Dia estava de seguindo. Fúria. Outro Dia de Fúria com as crianças. Mas, galera, você sabe que essa história de fazer continuação pegou em Hollywood e o Schumacher ficou tocado pela grana. Que a Warner sempre foi tão generosa com ele, não é verdade? Que ele quis retribuir, mas não deu muito certo. I will pull Batman's heart from his body and feel it freeze in my hands. E a sua ideia inicial era fazer o Cavaleiro das Trevas, cara, como o Nolan conseguiu anos depois. Ao invés disso, ele acabou com uma versão meio brega, tipo uma série de TV meio tosca. O Joe implorou pra mostrar esse lado sombrio do personagem, mas os chefões, não os chefões do filme, os chefões da Warner, eles queriam uma coisa mais divertida e mais família. E a palavra final deles era o que valia, galera. Então, é o cliente que a gente chama, galera. E a galera não recebeu muito bem a suruba de cores, as luzes fortes, os personagens meio psicodélicos. Assim se encerrou o ciclo do Batman com a Warner naquele período lá. E só ia voltar a acontecer de novo lá na mão de já é quem mal sabe. com um personagem que tem muito diálogo, né? Aí botam ele pra fazer o Dr. Freeze, cara, ficou engraçado, né? Na verdade, eu imagino ele, governador da Califórnia. Você sabe que ele adora isso, né? Ele comprou a fantasia, ele tem na casa dele dessa porra. Tonight, hell freezes over. E olha que o próprio Schumacher já havia aceitado dirigir o próximo filme do Batman pra tentar mais uma vez botar suas ideias na telona. Envergonhado e chateado por ter levado a culpa de estragar a franquia, ele literalmente pediu desculpa aos fãs por ter decepcionado a galera com o filme. If I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. Ou seja, cinéfilozinhos de plantão, jamais desrespeitem as suas próprias regras no cinema, porque você vai se dar mal. Não faz o que você não acredita, nem por... Money. E dá pra acreditar que o Woody Allen detesta Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, cara? Um dos filmes que é considerado, mano, o seu melhor trabalho de todos os tempos, cara. Vai entender este brother, porque as pessoas realmente adoram esse filme. A Anne Hall é tão foda que ela ganhou 4 Oscars, incluindo melhor filme, direção e roteiro. Porra, só ele não gostou, né? E a bad do Allen é que o filme deveria ser o que se passa dentro da cabeça de um cara, mas segundo ele, o filme ficou completamente incoerente. Ficou bem o Woody Allen, ué. Oh my God, she's right. Ele disse que as pessoas só se importavam com seu relacionamento com a Diane Keaton e que no final das contas o filme foi reduzido somente à relação amorosa dos personagens, que é o que dá bilheteria, né? Mas o Woody, ele admite que o erro foi dele e que ele não deveria ter corrido o risco de deixar o filme muito aberto à interpretação. Deveria ter sido mais preciso no que ele queria dizer. E mesmo, galera, com aquelas terapias em telas divididas, o Woody achou pouco e fez um filme mais experimental ainda. Mas a autocrítica do Woody Allen não para por aí, galera. Sobrou até pra Manhattan e pra Hannah e suas irmãs. Outros 2 filmes que levam a galera à loucura. Críticos, fãs, pessoas do mundo todo. Ele disse que faria um filme de graça pra quem conseguisse desaparecer com Manhattan da face da Terra. Tipo que a Xuxa... Mas não vou falar isso, que eu já falei uma vez. E um dia eu vou sair com a Sasha e vai pegar mal. Falar, pô, você fica falando mal da minha mãe. Fala, imagina. Mal não, contando histórias verídicas. Já a reclamação de Hannah e suas irmãs é de que ele teve que acabar com a intenção original da história pra que o filme sobrevivesse. Seja lá o que isso quer dizer. Eu acho que ele quis dizer meio passando pano, tipo, não ia ser comercialmente viável, as pessoas não entenderiam. Pra completar, Rolandinho, o Woody Allen já disse que a sua filmografia não é daquelas que vão ser lembradas pra todo sempre. Ô, mano, você tá viajando, velho. Calma, mano, as pessoas gostam de você. Tô falando que tem filme bom nessa lista, Rolandinho, e agora é a vez de Festim Diabólico, aquele do Hitchcock que parece ter sido feito num único take, mas que quem estudou cinema aí, né, tá ligado? Sabe que tem uns cortinhos onde o negativo pula. Pois é, a história ela foi tirada de uma peça de teatro e por isso o Hitch cismou que queria fazer um filme contínuo, como era a sensação de assistir a peça. Por isso ele fez cerca de 8 planos sequências de 10 minutos, que na real pareciam uma coisa só. É óbvio que todo esse trampo na época foi super elogiado, hoje é até comum, naquela época era algo muito revolucionário. Mas não agradou todo mundo não, o primeirão a criticar
criticar foi o próprio Hitchcock. Segundo ele, a sua intenção de imitar a estrutura da peça foi toda errada. Ele disse que o filme foi como um experimento e que não deu certo. E que só pode ser perdoado se ele for analisado como um experimento. Eu falo a mesma coisa do primeiro curta-metragem que eu fiz, que tá no YouTube. Depois coloca aí. Virei o Mega Man de novo. Só um trecho. Ó, o Mega Man. Depois eu que tenho idade mental de 12 anos. O esforço do mestre do suspense pra não ver esse filme de novo foi tão grande que ele comprou os direitos da obra e escondeu ela a 7 chaves, galerinha. Deu certo por um tempo, mas assim que o Hitchcock morreu, o filme foi relançado nos cinemas e mais uma vez foi um puta sucesso, mostrando que os diretores às vezes ficam de mimimi com seus projetos. Como diria Jujut, success. Success. Um dos casos mais recentes de diretores descontentes com o próprio trampo aconteceu em 2015, quando a Sam Taylor Johnson se mostrou infeliz com o resultado de 50 Tons de Cinza. Ó, a culpa disso é toda dela. da autora do livro, a tal da Erika James. Sério, Rolandinho, essa tia, ela ficou se metendo onde não era chamada e causou uma puta discórdia na produção, diz a lenda e os fóruns da internet. Toda a culpa foi dela. É, o filme era pra ser ótimo. O filme ia ser incrível se a autora tivesse morrido. Agora, como a autora tá viva, encheu um pouco o saco e ficou um lixo. Eu não sei não. Ela fazia isso porque queria de todo jeito que o filme fosse uma reprodução exata do livro, justamente porque ela não entende nada de cinema, né? Por isso que teve que ficar só escrevendo. E ela ficava puta da vida todas as vezes que queriam cortar alguma coisa do livro que não cabe, né, querida? Vai fazer o quê, querida? Quem teve que segurar essa bucha foi a diretora, que ficava tentando agradar gregos e romanos, atendendo tanto aos pedidos dos estúdios pra não abusar do pornô, que eu acho que ficaria mais legal, quanto os pedidos da autora maluca. Durante as filmagens, várias notinhas eram lançadas sobre como a diretora estava exausta e doida de vontade de pular fora dessa furada. Eu entendo você, querida, que bom que acabou. Pega o seu dinheiro, se mude pra uma ilha deserta, esqueça que isso aconteceu e viva a sua vida. A Cela confessou em uma entrevista que ela vivia aos berros com a autora do livro, era treta mesmo, as minas puxavam cabelo, arranhava, mordia, era uma loucura. Mas depois voltou atrás e disse que era apenas umas divergências criativas normal, por coisa de brainstorm. O fato é que parece que nenhuma nem a outra curtiram o filme. Aliás, o público e a crítica também não gostou de maneira geral. Calma. Minhas tias gostaram. Eu sei que tem gente que gostou. A gente já falou mal de 50 Tons de Cinza aqui. Muita gente veio aqui e falou que a tia gente... velha solteira gostaram, amaram. A Sam até chegou a contar a sua ideia de filme, que era bem diferente do que saiu. Como consequência, a diretora anunciou que não vai dirigir a sequência dos 50 Tons de Cinza, que vai ser mais 50 Tons de Cinza. O post foi bem fofo e mostra que a mulher, ela tem classe. Outra coisa que saiu fora da continuação foi a roteirista, que também desistiu. Parece que a autora doidona vai mandar em geral, em 50 tons mais escuros. Vai fazer o filme inteiro. Vai atuar, dirigir, produzir, representar, escrever. Galera, quem diria que todo esse povo seria tão crítico com seus próprios trabalhos? É normal, né? A gente sabe disso, não é verdade, Rolandinho? A gente mesmo gosta do Pipocando, mas sabe que daria pra... Tem muitas coisas que a gente poderia melhorar se a gente fosse 4. E olha que ainda dá pra completar essa lista com nomes como David Lynch e até o Spielberg, que já não é lá muito fã de Indiana Jones e o Templo da Perdição. E teve a treta do Quarteto Fantástico em 2015, galera. Tem um vídeo que a gente fez que se chama Tretas de Produção. Entra aqui, ó, que dá pra ver como é que foi essa parada. E não se esqueça de entrar na loja do Pipocando e comprar canecas, coisas incríveis, camisetas, vão ter estampas novas. Não deixe de conferir, não é isso? Tia, larga o controle e vem pro YouTube. O Schumacher... O Joel, né? Joe. O Joel Schumacher... Começa a repetir. O Joel Schumacher... Eu falei certo, ele falou em cima. O Cara,